Olá, tudo bom, professor e professora? Eu sou a Maristela e junto com a Maria Cristina nós falaremos sobre o Inova. Trataremos então do projeto de vida e eletivas. Vamos lá? Pois bem, essa é a nossa perspectiva, né, de hoje, trabalharmos com esses dois componentes curriculares, tá, que recentemente foi, né, implantado para toda a nossa rede, ok? Vamos lá então. A nossa pauta é o seguinte. Pois bem, em relação ao projeto de vida que eu falarei com vocês, tá? A gente vai iniciar com uma reflexão, depois tratar sobre o que ganha o jovem adolescente com o projeto de vida, falar rapidamente sobre o projeto de vida em si, né, desse componente, e também seus 3 princípios norteadores, certo? Falaremos também sobre o Inova e também, no caso, vamos fazer uma sugestão também de filme para vocês. Tá bem? E além disso, acompanhamento e monitoramento das ações, a respeito também do diário de práticas de vivências e como avaliar as disciplinas do Inova, certo? Iremos então? Vamos começar então com uma reflexão, tá? No caso, é o diálogo entre Alice e o gato de Cheshire. Bom, vamos lá então. Alice perguntou para o gato: pode me dizer que caminho devo seguir? O gato falou: isso depende muito de onde você quer chegar. Alice disse: qualquer lugar serve. E o gato respondeu: então, qualquer caminho serve. E sumiu. E aí, gente, o que será esse trechinho que eu trago para vocês? Ele permite a gente refletir sobre o projeto de vida. O que vocês acham? Tá? Como o gato falou, né? Você vai escolher um caminho aonde você quer chegar. Portanto, você tem que ter um objetivo, né? Você tem que ter um planejamento, né? Porque se você não tiver, né, pelo menos onde você quer chegar, você não vai saber que caminho tomar, porque vão ser tantos caminhos, né? Então, é só uma reflexão, ok? Vamos continuar então. E aí, nós temos aqui, tá? Esse caminho que é o Inova Educação. Tá? E o que ganha o adolescente, o jovem, né, com o projeto de vida? Justamente nesse período de sua vida, né, escolar, em que ele se procura e se experimenta na construção de sua identidade pessoal e social. Tá? E justamente temos que repensar o que, né, o adolescente ele está, né, pensando e se propondo, tá? Nesse período tão intenso, cheio de experiências novas, não é mesmo? Pois bem, com o projeto de vida, o aluno, né, ele vai ganhar autoconfiança, autodeterminismo, capacidade de iniciativa, perseverança, autonomia, altruísmo e capacidade de planejamento. Tá? São essas palavras que vão percorrer, né, o caminho que esse aluno vai estar construindo ao longo dessa trajetória escolar até o ensino médio, por meio do projeto de vida, certo? Porque o projeto de vida, tá, ele aponta caminhos para o desenvolvimento de todas as dimensões, destacando descobertas, valores, escolhas, perdas e também desafios futuros, no cenário de curto e médio prazo, certo? Agora, o tema que nós vamos falar é sobre os 3 princípios norteadores do PV, tá? Então, eu vou dissecar um pouco cada um, tá bom? Vou começar primeiramente sobre o desenvolvimento emocional. Tá? Bem, a BNCC, né, ela, a partir das orientações já constantes lá na LDB, ela apresenta uma visão de educação integral, né, que, no caso, contempla, né, o desenvolvimento intelectual, social e emocional do estudante, certo? E na BNCC, as 10 competências gerais integram aspectos cognitivos e socioemocionais do estudante. Tá? De forma que as competências identificadas como socioemocionais preparam os estudantes para reconhecer suas emoções e também trabalhar com elas. Tá? Mas por que desenvolver competências socioemocionais? Né? Porque precisamos delas para lidar com conflitos, para conseguir trabalhar, fazer escolhas seguras e éticas.
tomar decisões responsáveis, também estabelecer, né, e manter relações positivas para a gente conseguir trabalhar e conviver com as pessoas, tá? Seja na esfera social, familiar e também no mundo do trabalho, tá? Enfim, para se ter uma qualidade de vida melhor, professores, tá? Então, por isso, né, as competências socioemocionais atuam em 4 dimensões, tá? O pessoal, o cidadão, a cidadã, a acadêmica e a profissional, tá? E não vamos esquecer que o PV, tá, deve ser uma ação da escola e não somente do professor, tá bom? Por isso, é preciso estar no contexto de valorização, tá, pessoal, de integração social, de compreensão das diferenças e, claro, promover a autonomia, tá? Sempre a partir de uma visão científica e filosófica, claro, aberta e atualizada, certo? Bem, vamos então agora comentar rapidamente sobre a pedagogia da presença, né? Eu creio que muitos professores já estão, né, afinados com essa prática. Vou só, né, comentar rapidamente. Bem, primeiramente é um princípio, tá, importante da educação integral, né, a qual deve orientar ações dos profissionais na escola. Portanto, é o que? É um estar presente, é fazer com que sua presença na vida do outro seja afirmativa. Tá? A sua presença pode ser sua, do professor, pode ser de qualquer outro, né, profissional dentro da comunidade escolar. Tá? E essa presença educativa é uma presença intencional e deliberada, né? Cuja intenção é o quê? Exercer no outro uma influência construtiva. Tá? É estar próximo, é estar com alegria, tá? Sabendo se afastar, claro, o professor no momento oportuno, encorajando, né, o estudante a crescer e a agir com liberdade e responsabilidade. Ou seja, a pedagogia da presença, tá, é uma forma de criar um vínculo com o estudante. Tá? Esse vínculo ele vai gerar o quê? Sentimento positivo, de parceria, de apoio, de adoção, de afeto. E, óbvio, também vai, né, diminuir a própria violência nas escolas. Tá? Só para citar vocês de um exemplo, belíssimo exemplo, tá, de uma professora da nossa rede estadual de ensino que relatou para mim um caso, tá, onde nós vemos a presença da pedagogia da presença. Olha lá, de novo. Vamos lá, eu vou contar para vocês. Pois bem, essa professora relatou para mim o seguinte, tá? Ela estava dando uma aula de PV presencialmente, antes ainda da pandemia, e já tinha criado um vínculo com a classe, e um aluno chegou até ela, olha só, chegou até ela de forma muito recatada, tímida. O aluno falou assim: professora, eu quero ser cabeleireiro, né? Mas eu tenho vergonha de falar isso. Aí a professora, mas por quê? Eu acho que as pessoas não vão zoar comigo. Não é assim, né? E o que ela fez para o relato dela? Ela conversou com ele, mostrou a importância dele, né, nesse processo, né, de ter um sonho. Ela colocou para ele que nesse processo ele tem sempre que estudar, né? Mesmo finalizando o ensino médio, ele precisa estudar. Por quê? Para ser um bom cabeleireiro, ele precisa conhecer os cortes novos da moda, e ele só ficando ouvindo. E isso foi dando, foi dando autoconfiança nesse estudante, tá? Ela até comentou com ele: olha, você pode não fazer faculdade como muitos fazem, mas você terminando o ensino médio, né, vai ser de grande valia, porque você vai ter conhecimento para depois aplicar lá no seu salão. Que legal, ele adorou a ideia. Até relatou para essa professora que o pai dele é cabeleireiro, né? E ele acha muito legal essa área. Pronto, né? A professora, ela esteve presente nesse momento, conversou com ele, né? Ele cresceu nele a autoconfiança, né? Para se posicionar, para colocar, né, o seu sonho, né, coletivamente, tá bom? Vamos lá. Então, o próximo é o protagonismo, né? É um dos princípios norteadores, né? Que é o quê? Que é a participação que gera autonomia, autoconfiança, né? Autodeterminação no estudante, caso esse aluno que quer ser cabeleireiro, né? Sempre apoiando na construção de si, claro, e no seu projeto de vida, né? Como a professora colocou, né? E muito bem, sabiamente ela soube trazer o aluno.
E colocar para o aluno a importância do estudo, a importância dele continuar com o sonho dele, para não ter vergonha, assim, tá? Ao exercer o protagonismo, o estudante toma decisões de forma estratégica e responsável. Ele participa também do desenvolvimento das atividades, né, na escola, como também avaliar, né, a sua aprendizagem. Então, é por meio de ações educativas que se deve criar espaços e condições que possibilitem aos jovens envolver-se em atividades na resolução de problemas reais, estabelecer diálogo franco com seus pares, com seus colegas e também com os adultos, tá? Para quê? Para desenvolver, né, as oportunidades para a expressão criativa e responsável do seu potencial. Enfim, tá? O protagonismo, né, ele oferece condições necessárias para um saber inovador, tá? Como também propicia o desenvolvimento das competências socioemocionais, ok? Vamos seguir então? Pois bem, aqui apresento a vocês essa página da internet que está na EFAP, tá? Aqui vocês vão encontrar os materiais, tá, referentes ao projeto de vida, tá? Ainda não saiu do terceiro bimestre, ok? Mas é nesse site que você encontra os materiais, tá? E quais são as habilidades essenciais do terceiro bimestre, né? Quais são? Vamos lá, vamos conhecer? Bem, para o sexto ano, olha, essas informações antes de iniciar, elas saíram no boletim DECOI, tá? No dia 13 de julho, provavelmente o seu coordenador, o professor, já deve ter apresentado, comentado com vocês, enfim. Eu só vou aqui apresentar rapidamente, tá? Para os sextos anos, certo? Tem aqui, né, cujo foco é o que? Capacidade de se conhecer, capacidade de gerir os seus estudos, a capacidade de convívio, está aqui postado, né, no ato de dialogar, né, com os alunos, criando respeito, autoconfiança, tolerância, enfim. Existe uma sequência de atividades cujo interesse é o quê? Aprender a conviver, né, e aprender a conhecer. Tá? Então, é isso que alinha os sextos anos. Para o sétimo ano, tá? O foco vai ser a capacidade para planejar ações, tá? Com objetivo específico, certo? E também, para isso, precisa o quê? Precisa se organizar. Então, o sétimo ano apresenta aí algumas competências socioemocionais, como iniciativa, autoconfiança, como eu falei, organização, responsabilidade, tá? Para aqui mostrar aos alunos que nesse processo a vida é cheia de curvas, tá? Aqui o título da aula, né? Mas ele pode aprender, né, a dirigir, tá? Então, tanto é que vem também falar sobre o projeto do aluno, né? O meu projeto mais precioso é o PV, olha que legal. Pois bem, fica aí, né, a apresentação do sexto e sétimo ano. Para o oitavo ano, o foco, tá, é a capacidade do aprender a fazer, certo? Portanto, desenvolver aqui a iniciativa social, né, desenvolver o espírito coletivo do estudante. Então, as competências para isso novamente, né, a curiosidade, imaginação, empatia, tá? Iniciativa social, tá? Para quê? Para poder mudar, né, e se transformar. Tá? Quando se pensa na questão do espírito coletivo, já inicia com a atividade, com o título da aula, que é 1 mais 1 é sempre mais que 2, sustentabilidade. Tá? Então, o que alinha, né, os oitavos, tá? Oitavas séries, é a ideia de desenvolver o espírito coletivo, certo? Para os nonos anos, né, o aluno já está, o nono ano já prepara o estudante, né, para uma nova etapa da vida dele, que no caso é o ensino médio, né? Então, qual é o foco do nono ano? O aluno, né, pensar na sua capacidade, né, de planejar seu projeto de vida e também articular seu projeto de vida à continuidade de estudos. Tá? Tanto é que a professora, lembra que ela falou? Ela pediu para o aluno sempre estudar, nunca parar de estudar. Tá? Mesmo ele tenha terminado o ensino médio, ele vai sempre estudar para poder se atualizar, para poder, né, mostrar, né, estar presente no mundo do trabalho.
Tá? Então, o nono ano, né, ele faz também ele tem também uma série de atividades que propicia o aluno desenvolver o seu processo de autoconhecimento. Tá? Isso é muito importante para o jovem. Tanto é que uma das atividades aqui, como eu escolho, né? Outra é mapa para o futuro, certo? Tá? Articulado sempre com competências socioemocionais, que vai fazer ele aprender a conhecer-se. Tá? Então, o nono ano é muito importante para o fechamento desse ciclo dos anos finais, certo? Bem, no ensino médio, como vai ser? Bom, vou colocar para vocês aqui, né? Então, no componente projeto de vida, né, ele acolhe, né, e apoia o estudante no primeiro ano, né, na chegada, né, do ensino médio. Qual é o foco do primeiro ano, no caso? É a capacidade dele se conhecer. Tanto é que a primeira atividade é a vida é um projeto. E quais são as competências socioemocionais? Determinação, organização, iniciativa social e empatia. Certo? E também nesse processo de se conhecer e identificar seus processos de formação e sua relação com a família, com a escola, com a comunidade. Tá? Isso é muito importante, porque nesse processo o aluno vai qualificando, né, as relações que estabelece com os outros, certo? Tanto é que tem uma atividade que fala, estou no caminho certo? Tudo depende do que eu faço, não é? Aí precisa de planejamento, da responsabilidade, da organização e do foco, certo? E os segundos anos, vamos lá? Os segundos anos trabalha com a ideia, né? O foco, né, é voltado para a aprendizagem que ele necessita, ou seja, a capacidade de aprender e fazer escolhas favoráveis em situações favoráveis ou desfavoráveis. Tá? Portanto, no segundo ensino médio, favorece, né, o aluno se apropriar e mobilizar estratégias que viabilize e também concretize o seu projeto de vida. Certo? Então, nesse processo, uma das atividades é projetos de vida e seus degraus. Onde estou? A outra atividade fala, nossas escolhas estão na balança. Para isso, quais são as competências envolvidas? Organização, persistência e determinação, certo? Nesse processo todo, né, o elemento de destaque, aprender a se conhecer, certo? Já no terceiro ano, em que o aluno já está finalizando o seu processo de vivência, o terceiro ano vai trabalhar, tá, com o foco, né, dele, né, pensar, né, as escolhas dele para o seu futuro, certo? É também pensar que ele precisa conhecer para poder escolher, certo? Para tudo isso, ele precisa ter uma determinação, organização, precisa estar autoconfiante, tá? E claro, também sempre curioso para aprender. Então, existe uma série de atividades que vai estar desenvolvendo e amadurecendo reflexões, tá, baseadas em conhecimentos sobre o mundo do trabalho contemporâneo que oriente seus interesses de trajetória profissional e formação acadêmica, ok? Pois bem, e aí? Nossa, Maristela, tá fechando o bimestre. E agora, né? O que eu vou fazer? Já contemplei todas as atividades, o CA. Olha, eu deixo aqui para vocês uma sugestão, tá bom, professor? A sugestão aqui, eu tirei do sexto ano, volume 2, certo? E o que fala essa atividade, tá? Dando continuidade à atividade, convide estudantes para se reunirem em grupos, que agora não é possível, né, em virtude desse contexto que nós vivemos, mas você pode propor para eles, conversar com um colega que eles têm interação virtual, né? Fazer o quê? A construir um desenho coletivo, né? Um desenho, um jogo, uma charge, uma história em quadrinhos, até música ou rimas, pode ser também colagens, enfim. Tá? E para que tudo isso? Para responder a seguinte questão: como foi o meu bimestre como estudante? Tá? Essa pergunta, ela também, né, numa relação dialógica, ela pode ser colocada oralmente ao professor, mas é muito bom ele também poder, né, materializar essa pergunta por meio de alguma atividade, certo?
Então, deixo para vocês como sugestão, ok? Outra sugestão que eu vou apresentar para vocês é de um filme. É um belíssimo filme, se chama Mãos Talentosas. Eu não sei se os professores conhecem esse filme. Ele é uma biografia, né, de um neurologista, e o filme aborda a pobreza em que ele viveu, ele e a família, a dificuldade de aprendizagem que ele superou, e também a discriminação racial, porque ele é negro, ele é americano negro. E mostra por meio do seu protagonista, que é o Ben, tá? A importância da educação para realizar o sonho dele, de ser o quê? Neurologista. Um filme belíssimo, tá? Eu deixei aqui na indicação na internet, porque ele está aberto ao público, certo? Então, o estudante aí pode assisti-lo inteiramente, né? 1h30 de filme. Ou uma parte que você, professor, achar melhor, né, para conversar e discutir com os seus alunos, tá? Então, o filme trata, né, da história de um menino pobre, negro, filho de mãe separada e analfabeta, né? A mãe luta para que a vida dos seus filhos no futuro possa ser melhor do que, né, que o dela. Então, o Ben, que é o protagonista, ele se apresenta como um aluno com baixíssimo rendimento e também sofria preconceito. Essa imagem que eu retirei do filme mostra justamente no momento que ele está na sala de aula, ele é ridicularizado e humilhado pelos colegas. Uma cena assim, triste, né, mas muito comum. Não é mesmo? Então, a mãe dele, ela se torna a maior incentivadora do futuro neurocirurgião, tá? Ela faz de tudo para que ele acredite no seu potencial, tá? E quando ela se depara na biblioteca do seu patrão, ela nota e percebe que pode ajudar a mudar o futuro do filho. E ela incentiva a leitura, gente. Bem, não vou falar mais, porque é um filme muito bonito. Ele inicia, né, no momento da vida dele, que ele foi um destaque mundial por ter feito uma cirurgia muito delicada, e aí desenrola toda a vida dele, tá? É um filme belíssimo, certo? Deixo para vocês, caso vocês queiram, tá? Caso vocês tenham o prazer e o interesse de assistir esse filme, certo? Vamos continuar aqui, então? Pois bem, e o acompanhamento e monitoramento das ações? Nunca se esquecer que se deve se alinhar, né, com os professores, né, vocês, professores de PV, e com o seu diretor, as boas práticas, tá? E sempre pensando em ações de melhoria para o monitoramento das ações. Tá? Alinhar também com os professores, ações previstas, né, para superar algum ponto de atenção que está sendo colocado. E, especialmente, realizar escutas com os estudantes, tá? Para o entendimento de que eles são, o que eles desejam para a educação e quais os seus interesses. Sempre é bom, professor, se perguntar, né, quantos sonham, quantos alunos estão sonhando, quantos não sonham. Então, isso é um ponto de atenção, certo? E com que eles sonham. Tá? Essas perguntas são muito importantes ao longo de todo o processo do PV, certo? Uma pergunta que o professor se faz, né, para saber como é que está. Né? No caso que eu dei exemplo, o aluno chegou até a professora. Né? Aparentemente ele parecia que não tinha um sonho, ele não conseguia verbalizar, né, no grupo, mas com a professora ele conseguiu. Então, esse aluno tem um sonho, né? E aqueles outros que não têm, como é que faz? Então, o professor tem que estar muito aberto para observar, né, e acompanhar os seus estudantes, certo? Diante disso, tá, o próprio componente curricular estimula, tá, o uso de um diário de práticas e de vivências. Tá? E aí, caso o professor vai conforme a sua situação, o público que vocês têm, todo o contexto que estão vivendo, aí vocês que vão decidir desenvolver esse diário. Ele é muito importante. Por quê? Porque ele favorece a construção do caminho para o projeto de vida do estudante. Ok? Então, a gente deixa aqui, tá? A gente frisa, né, que vocês incentivem eles a registrarem, né, nos diários de práticas e vivências aquilo que eles consideram mais importante das atividades realizadas. Professora, mas o que vamos escrever? Né? Bem, então dê exemplos e mostre como fazer os registros, tá? Apontando para eles, olha, coloque alguma reflexão, quais são os seus anseios, qual a sua conclusão sobre o tema que a gente desenvolveu.
Por quê? Porque ao estimular, né, essa competência escritora no aluno, você vai se tornando um hábito para ele. Tá? E sempre os lembre de colocar a data em que ele ou ela, no caso, realizou as atividades, tá? E os seus registros, ok? Pois bem. Então, a gente chega aqui na questão da avaliação, tá? Do Inova, e a Cristina ela vai detalhar um pouco mais para vocês, certo? Mas eu vou iniciar então com o quê? Com um texto do próprio currículo paulista, que fala o seguinte, abre aspas, a avaliação no âmbito escolar deve ser encarada como um recurso metodológico que permite aos professores, gestores e demais profissionais da educação acompanhar a progressão das aprendizagens, oferecendo subsídios para análise do próprio processo de ensino. Fecha aspas. Tá? Portanto, o processo avaliativo, né, sempre será sistematizado por meio de um conceito e não haverá avaliação numérica, professor. Tá? Esse conceito aí é engajamento total, engajamento satisfatório, engajamento parcial. Tá? Além disso, os professores podem, né, diversificar as estratégias de avaliação, como a autoavaliação dos alunos, a avaliação por pares, caso isso seja possível nesse contexto que nós estamos vivendo, uso de rubricas, criação de portfólios, observação e tantos outros que o professor, né, escolher como melhor, né, uma melhor forma de avaliar os seus alunos, certo? Para que o conceito, né, se faça sentido ao aluno, ele entenda, né, entenda como pode se desenvolver e se está evoluindo, é essencial que o professor também faça registros sobre o desenvolvimento dos estudantes e garanta momentos também de devolutiva. É muito importante os professores fazerem a devolutiva aos seus estudantes, para eles saberem o que está acontecendo, para mostrar, também aplicar a pedagogia da presença, enfim, né, estar presente, tá ok? Eu, então, agradeço vocês. Eu agradeço vocês, a presença de vocês aqui, e um bom trabalho e boa sorte. Obrigada, professores. Tchau, tchau.